Deus abençoe você que me ouve, você que me acompanha e você que está chegando agora. Está começando mais um episódio do nosso estudo bíblico, aqui no iFé, Conectados com Deus. E hoje nós vamos estudar a segunda parte do livro de Efésios, capítulo 4. E o estudo de hoje denomina-se Não Entristeça o Espírito Santo. Semana passada, estudamos o capítulo 4 de Efésios, do versículo 1 até o versículo 16. Então, hoje, vamos prosseguir do versículo 17 até o final, no versículo 32. Como eu sempre digo e repito, você que ainda não ouviu os episódios anteriores, os capítulos anteriores do livro de Efésios, recomendo, sugiro que comece lá do capítulo 1 até chegar aqui, porque é de mais fácil compreensão, você vai conseguir compreender melhor aí dentro da cronologia correta. Então acompanhe os nossos canais, Wi-Fi Conectados com Deus, tanto no YouTube como no Spotify, e seja edificado em nome de Jesus. Versículos dos 17 ao 32, acompanhe comigo, diz o seguinte: Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Este é mais um capítulo fantástico, versículos profundos que tocam na nossa alma, no nosso coração. Acredito que para você também, assim como para mim. E dando essa continuidade, essa sequência, como são versículos que a gente tem muito o que falar, eu preferi separar em dois estudos bíblicos. E nós já entendemos, já compreendemos ali até o versículo 16, e agora do 17 em diante, Paulo segue, e aqui ele faz um apelo. Como nós percebemos desde o início do livro de Efésios, Paulo era muito grato, Paulo tinha muita alegria pela edificação dos irmãos aí da igreja em Éfeso, né? Falando um pouquinho aqui do contexto histórico e geográfico, geopolítico da cidade de Éfeso. Era uma cidade muito grande que continha muitos deuses, porque tinha portos, né, de navios ali, então chegavam muitos estrangeiros, tinha uma compra e venda muito grande de artigos, de mercadorias, então acabava que era uma cidade que recebia muitos estrangeiros, e por conta disso, cada um vinha com seus próprios deuses, com deuses lá das suas terras, e assim era uma cidade que acabava permitindo toda essa liberdade religiosa. Então, para se estabelecer, para se criar ali uma igreja cristã autêntica,
Não foi fácil, mas Paulo conseguiu fazer isso e os irmãos seguiam essa doutrina. Mas Paulo aqui ele faz um apelo para que permaneçam dessa forma. E ele então faz um alerta aqui desde o versículo 17, ele vai dizer o seguinte: olha, eu lhes digo e insisto no Senhor que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Então aqui ele já mostra como é perigoso a questão dos pensamentos ruins, pensamentos negativos. A gente viu nos versículos anteriores que Paulo citou muito a atitude, que nós precisamos ter atitudes que condizem com a nossa vocação. Mas aqui ele vai mostrar, e isso é um ponto fantástico, é um ponto interessantíssimo, que inclusive quando eu tive a honra de escrever o meu livro, Você é uma Inspiração, eu coloquei isso, que as nossas atitudes, elas começam na mente. Então, antes de eu tomar uma decisão, de eu fazer alguma coisa, eu pensei naquilo antes. Por mais que seja um milésimo de segundo, mas aquilo foi pensado, foi orquestrado dentro da minha mente, dentro da minha cabeça para que fosse executado. Então, ele informou que a gente precisa ter muito cuidado com as nossas atitudes, mas aqui ele vai mostrar onde é que está a raiz disso tudo. É nos pensamentos. Então, muito cuidado com a futilidade dos seus pensamentos, porque se você tiver pensamentos ruins, pensamentos fúteis, automaticamente as suas atitudes também serão e você não vai viver a vocação que Deus te projetou para realizar. Então, ele vai citando, olha, eles, então os gentios, aquelas pessoas lá de fora, aquelas pessoas que não andam de acordo com o evangelho, estavam obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância, devido ao endurecimento dos seus corações. Então eram as pessoas de coração duro, de coração fechado, que não se permitiam, e aqui ele vai citando também, justamente por conta dessa liberdade religiosa, de toda essa pluralidade religiosa daquela cidade, muitos não conseguiam caminhar de acordo com a vontade de Deus, a vocação que foram chamados, e mantinham os seus corações duros. E é isso que ele está dizendo, olha, não seja como eles, porque eles perderam a sensibilidade, se entregaram à depravação. E eles vão dizer, todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Ou seja, Paulo aqui está falando não para novos convertidos, mas para pessoas que já aprenderam aquilo que é a verdade. E Paulo então insiste para que eles não voltem atrás, não olhem para trás e vivam como os gentios, com pensamentos ruins e, consequentemente, com atitudes ruins também. E ele vai dizer, olha, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, revestido do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Então, ele está mostrando exatamente isso. Olha, vocês tinham uma maneira antiga de viver, todos nós temos. Agora trazendo para a nossa vida. Todos nós tínhamos uma maneira de viver até nós encontrarmos a luz, até nós encontrarmos a Cristo e entendermos o que ele fez por nós e o que ele espera de cada um de nós. Então a gente tem que deixar para trás o velho homem, as velhas atitudes, os velhos pensamentos, né? A forma que a gente vivia errada, enganosa, que não condizia com a nossa vocação, ela precisa ficar para trás. Infelizmente, muitos querem trazer o passado e empurrar ele para que dê um jeito de conciliar o nosso velho homem com o novo homem, com novas atitudes, e isso não é possível. Tanto que Jesus vai dizer lá no livro de Mateus, capítulo 9, que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Ou seja, não se pode colocar uma nova, vamos fazer aqui uma analogia, uma nova unção, um novo conhecimento dentro de uma pessoa que ainda está vivendo atitudes ruins, que ainda está vivendo uma velha vida. Isso não tem condição, não é possível viver dessa forma. E aí ele então vai seguir dessa maneira. Olha, todos vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Como ele disse lá no início desse capítulo, todos estamos caminhando para o mesmo objetivo. Então, se você mentia, aqueles que ainda mentem, pare de mentir e fale a verdade, porque todos nós precisamos uns dos outros. E ele vai dizer no versículo 26, quando vocês ficarem irados, não pequem. A ira, infelizmente, é natural do ser humano, assim como a comparação que nós falamos nos versículos anteriores, lá no início desse capítulo, que infelizmente vem do ser humano, a questão da gente se comparar um com os outros. Ah, a pessoa está caminhando junto comigo aqui, mas ela faz uma coisa que eu não faço. Ah, mas eu faço uma coisa que ela não faz.
e cada um foi chamado para um propósito. E a mesma coisa que a ira, ela pode vir, a gente pode se irritar com alguma coisa, pode se indignar com algo ou com alguém, porém sem pecar. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Ou seja, quando nós permitimos que a ira nos domine, a raiva nos domina, é o próprio diabo quem está tomando conta da nossa vida, e ele com certeza vai destruir tudo, porque esse é o objetivo dele. Então não podemos dar lugar ao diabo. E ele vai seguindo, olha, se você aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, faça as coisas honestas, que nenhuma palavra torpe, palavra ruim, palavra negativa saia da sua boca, mas apenas o que for útil, apenas o que for útil. Então, muito cuidado, não vivam como gentios, não vivam como aqueles que estão lá fora, perdidos, que acham que estão no caminho certo, mas na verdade não estão. Todos nós já temos esse conhecimento dentro de nós, do que precisa ser feito, então não adianta a gente saber que tem que falar a verdade, mas ainda assim andar em mentira. Saber que a nossa boca precisa jorrar palavras de bênção e a gente continuar usando palavras torpes, palavras inúteis para a vida das pessoas. E por fim, o versículo 30 é muito profundo e fica para nossa reflexão. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, este Espírito de Deus, ele tem sentimento, vamos dizer entre aspas, sentimento. É possível que o Espírito de Deus fique triste com nossas atitudes. Então, se você não tinha uma motivação ainda para viver de acordo com a verdade, saiba que quando você vive uma mentira, você vive longe dos caminhos do Senhor, é o próprio Espírito de Deus que você está entristecendo. E isso é uma coisa muito séria para a gente se pensar e decidir ter uma nova conduta, ter uma nova maneira de viver a partir de hoje. E finalizando o versículo 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Assim como nós oramos lá no Pai Nosso, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso aqui é a mesma coisa, em consonância com aquilo que Jesus ensinou. Perdoe os outros, assim como Deus um dia te perdoou. Quem somos nós para condenar, se um dia nós também estávamos condenados e Deus nos perdoou em Cristo, através do sacrifício do seu Filho na cruz? Então, essa é a mensagem que nós precisamos praticar. A nossa maneira de viver precisa ser condizente com a nossa vocação, precisa ser diferente a partir de hoje. O que você fazia de errado lá atrás, não faça mais. E que nós possamos refletir acerca disso e conectarmos com Deus neste dia. Este foi o estudo bíblico do iFé, Conectados com Deus. Que Deus te abençoe.